uma responsabilização administrativa. Isso se dá por conta do estatuto, né? Os sócios que cometam faltas funcionais, né? Faltas disciplinares, podem receber punições. A falta disciplinar que foi alegada, né, que foi verificada pela comissão e acatada pelo conselho, quando os conselheiros endossaram as razões da comissão, a falta funcional foi causar dano ao esporte. Então essa falta funcional é passível, segundo o estatuto, da pena máxima, que é a pena de exclusão do quadro social. Pelo próprio conselho ou pela Assembleia também? Aí é o conselho. A competência para excluir sócio é do conselho. Eles estão suspensos agora. Com a instauração do processo já ficam suspensos. Aí, O processo exatamente, vai se encaminhar a representação disciplinar para a comissão disciplinar, a comissão de ética, e eles vão se encarregar de notificá-los, oportunizar a defesa. Inclusive o regimento do conselho permite também a constituição de advogado, muito embora os dois sejam advogados, mas dificilmente um advogado gosta de atuar em causa própria, né? Não é bom. E aí se marca a sessão para o julgamento. E a terceira providência não é uma providência que dependa do esporte. O esporte simplesmente vai encaminhar as informações, vai encaminhar as conclusões do relatório, a documentação comprobatória, para que o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal examinem se há, de fato, algum ilícito. O que houve aqui foi a identificação de algumas situações anormais, né, aparentemente anormais, e que demandam maior investigação. Entenda-se que o clube não está acusando, porque o órgão acusador é o Ministério Público. Então cabe ao Ministério Público se verificar, né, com os seus poderes investigativos e verificar que há realmente algum indício de que houve algo mais do que simplesmente uma gestão ruim, propor eventuais ações penais, né? Ressalto que o esporte não está condenando nem julgando ninguém, certo? O que há são esses 3 encaminhamentos que podem gerar, se verificado, por exemplo, que os ex-presidentes tiveram foi um azar tremendo, uma crise, um momento ruim do mercado, eles podem ser inocentados. Nenhuma condenação aqui foi feita. A Assembleia Geral fará encaminhamento para a Justiça Civil para eventual indenização. O Ministério Público, recebendo esses elementos, essa notícia de fato, vai apurar e, se achar elementos, pode propor ação penal. E o Conselho vai julgar se é o caso de excluir os ex-presidentes do quadro de sócios. Esse encaminhamento do Ministério Público é feito pelo Conselho, já pode ser feito a partir de amanhã? Sim, vai ser oficiado. A Secretaria vai preparar o ofício para que a gente encaminhe, tanto para o Ministério Público Estadual... Ele não precisa passar pelo Executivo? Não precisa. Caso o Ministério Público diga que não cometeu nenhuma irregularidade, eles podem votar o quadro de sócios ou é o Conselho que decide isso? Assim, em direito a gente diz que as esferas de responsabilidade são diferentes, né? Existe a esfera civil, a esfera criminal e a nossa esfera interna é a esfera administrativa. Às vezes um ato é ilícito administrativamente, mas não é ilícito criminalmente. Pode ser que que esses danos tenham sido fruto do por acaso, fruto do por azar, então eles não sejam inocentados em tudo. Pode ser que se verifique que houve uma má gestão, mas não houve uma gestão criminosa. E aí eles seriam responsabilizados administrativamente, civilmente, mas não criminalmente. Então não há uma vinculação necessária entre as 3 esferas. Eles podem ser condenados nas 3, absolvidos nas 3 ou absolvidos e condenados em parte delas. Então aqui independe da Justiça. Exatamente. A única decisão que depende exclusivamente do clube é a decisão disciplinar, né? Se há respaldo para eventual exclusão do quadro social. Doutor Ricardo, eu cheguei um pouquinho atrasado. O primeiro encaminhamento aprovado, o senhor pode repetir, por gentileza? Eita, deixa eu me lembrar a ordem, tá? O primeiro foi da Assembleia Geral, foi da Assembleia Geral. A Assembleia Geral vai ser convocada por determinação do Conselho, mas previamente à realização da Assembleia, deve-se oportunizar os ex-presidentes a chance de defesa, a chance de contraditório e ampla defesa. Contraditório é o direito de reagir. Olha, está sendo dito isso aqui, mas existem tais ou quais razões que justificam eventualmente esse insucesso da gestão. Foi um momento ruim do mercado, o futebol não deu certo. Sim, enfim, eles vão apresentar as razões deles. E a Assembleia é quem vai examinar se diante, no confronto entre as razões apresentadas pela comissão e sufragadas pelo Conselho e as razões apresentadas pela defesa dos ex-presidentes, se existe, digamos, respaldo para que o clube vá atrás, porque uma ação judicial tem custo, né? Tem custo. O esporte já não tem uma saúde financeira muito grande para assumir risco. Então esse risco tem que ser calculado pelos sócios, que são de fato os donos do clube, né?
Eu senti ali na reunião, em um momento, que os sócios que são torcedores, os sócios não, perdão, os conselheiros, queriam de qualquer forma, né, impor algumas situações, quando na verdade existem limites jurídicos internos para serem observados no estatuto. Era isso que o senhor estava explicando, não era isso? Alguns conselheiros realmente estavam mais exaltados, mas existem dois crivos que a gente precisa analisar. Um crivo que é de mérito, né? Um crivo que é aconteceu o fato ou não, e outro crivo que é processual. Toda pessoa que é acusada precisa ter o direito a um devido processo. Então nós não podíamos encaminhar propostas que fossem violar direitos fundamentais. Direitos fundamentais são reconhecidos tanto na relação que eu tenho com o Estado, como também nas relações privadas. Toda associação, até para você ser punido num condomínio, você pode se defender, né? Aí ser multado num condomínio, você não tem direito à defesa, não tem direito à notificação prévia. Que dirá num clube social que é um país, né? O Estado, o esporte é uma nação. No popular, o ataque tem que ser certo, né? Eu não diria ataque, porque dá a entender que o conselho, que é o órgão que julga, é o órgão que acusa, né? Não é ataque. Mas, de fato, o conselho se convenceu, diante das evidências que foram reunidas pela comissão, de que há, pelo menos, uma fumaça, né? Que há indícios que precisam ser apurados. Não por sentimento de inimizade ou de belicosidade, que isso não pode acontecer, mas por responsabilidade com o patrimônio do clube. Nós somos mandatários do esporte, nós somos mandatários do sócio. E na qualidade de mandatários nós estamos a mando do sócio. E a vontade do sócio é que o patrimônio do esporte seja preservado. Isso não significa necessariamente condenar a esmo, mas precisa que se apure. Apurar é necessário, apurar é nossa obrigação. Nós não temos compromisso com condenação nem com absolvição, mas de apuração. Apuração sim. E foi isso que foi feito. Obrigado, Ricardo.